Galera, o State of Play de junho de 2026 aconteceu e olha, não foi um evento perfeito, mas passou bem longe de ser fraco. Teve jogo grande, teve surpresa, teve coisa meio morna, teve anúncio inesperado e teve um final que pra mim salvou qualquer queda de ritmo que o evento teve no meio. Então nesse vídeo eu vou fazer um resumão bem direto do que apareceu sem enrolar, dando minha opinião em cada ponto e deixando os anúncios mais fortes para o final. E já adianto, se você esperava que a Sony aparecesse sem nada grande, dessa vez ela veio com algumas cartas bem interessantes. O evento já começou com Marvel's Wolverine. E galera, começar com o Wolverine foi uma decisão inteligente demais. A Insomniac mostrou mais gameplay do que cenas de trailer e o que mais chamou a atenção foi justamente o que todo mundo queria ver. Combate brutal, sangue, agressividade e aquele Logan que não parece estar segurando a mão. O detalhe da regeneração acontecendo durante o gameplay também é muito legal. Você vê ferimentos no corpo dele, sangue, cortes e a sensação é que o jogo está tentando transformar o fator de cura do Wolverine em algo visual, não só em uma habilidade escondida. Bom, e na minha opinião, era isso que o jogo precisava mostrar. Depois de tanto vazamento e tanta expectativa, a Insomniac precisava chegar e falar, calma, a gente sabe o que tá fazendo. E pelo que foi mostrado, parece que sabe mesmo. Talvez eu ainda quisesse ver um pouco mais de violência explícita, tipo desmembramento mesmo, porque estamos falando de Wolverine, mas o Tom está no caminho certo. Depois de ver o jogo de luta da Marvel feito pela Arc System Works, e aqui, mano, mesmo eu não sendo o maior jogador de fighting game do mundo, dá pra entender o apelo. A Arc System já mostrou competência com jogos como Dragon Ball Fighting Z e Guilty Gear, então colocar personagens da Marvel nesse estilo pode funcionar muito bem. É aquele tipo de jogo que talvez não seja para todo mundo, mas para quem gosta de treinar combo, aprender personagem e jogar competitivo, pode ser um prato cheio, e o fato de ser Marvel ajuda muito porque chama atenção até de quem normalmente não acompanha jogos de luta. Na sequência tivemos Rayman Legends Retold, e aqui eu achei bem legal, galera. Rayman voltando sempre aquece o coração de quem gosta de plataforma. Pelo que foi comentado, essa nova versão não é só um remake simples, ela veio com fases novas, multiplayer cooperativo para até 4 jogadores, fases musicais e até elementos em 3D. E minha opinião é que a Ubisoft precisa muito disso. Ela tem franquias gigantes, mas passou muito tempo parecendo perdida. Rayman é uma dessas séries que lembra que a Ubisoft também sabe fazer jogo criativo, bonito e leve. Se esse retorno for bem cuidado, pode ser uma ótima forma de recuperar o carinho do público. Também apareceu um novo projeto ligado ao universo de Davey the Diver, Bancho the Chef, ou Bancho o Chef. Pelo que foi comentado no resumo, parece ser algo que expande esse universo depois do sucesso enorme do primeiro jogo, que inclusive teve vários crossovers. Aqui eu acho interessante porque Davey the Diver é um exemplo perfeito de jogo que cresceu pela simplicidade, carisma e boca a boca. Nem tudo precisa ser orçamento absurdo, gráficos de outro planeta e campanha de 80 horas. Às vezes, uma ideia charmosa e bem executada já segura o público. Depois tivemos Kemuri Hunt the Usin, projeto da Ikumi Nakamura, e esse aqui teve uma vibe bem diferente. É um jogo com caçadores de yokai, multiplayer para até 3 pessoas e uma proposta mais estilosa, cheia de personalidade visual. Eu gosto quando aparece esse tipo de projeto em evento grande porque sai um pouco do óbvio e nem tudo precisa ser tiro, espada ou remake de franquia conhecida. Pode ser aquele jogo que não explode no mainstream, mas cria uma comunidade fiel se entregar bem a proposta. Também tivemos Tomb Raider, Lara Croft voltando sempre chama atenção e o que foi mostrado parece trazer uma pegada mais clássica, com aventura, exploração, armas duplas. Mano, Tomb Raider precisa muito acertar esse retorno. Eu gosto da trilogia Reboot que começou em 2013, mas eu entendo quem sente falta de uma Lara mais clássica, mais aventureira, mais confiante, mais símbolo mesmo da franquia. Se esse novo projeto conseguir equilibrar visual moderno com espírito clássico, pode ser muito forte. Outro jogo que apareceu foi Phantom Blade Zero. E esse aqui, galera, eu continuo achando um dos jogos mais estilosos dessa nova leva. Ele mistura ação rápida, combate coreografado, uma pegada meio Souls-like com hack and slash e um visual inspirado em folclore chinês. A palavra aqui é ritmo. O combate parece uma dança e depois do impacto de Black Myth Wukong, dá pra perceber que os estúdios chineses estão entrando em uma fase muito forte nos games. Phantom Blade Zero pode ser um dos grandes nomes de 2026 se entregar tudo o que promete. Dune Awakening também apareceu, principalmente para quem estava esperando versão de console. É uma mistura de MMO com survival no universo de Duna e eu confesso que não parece muito o meu tipo de jogo, mas eu entendo completamente o público que pode se interessar. Duna tem universo, política, deserto, sobrevivência, facções, escala, então faz sentido transformar isso em uma experiência online. Se o jogo conseguir evitar aquela sensação de survival genérico, pode encontrar um público bem fiel. Também apareceu o Dynasty War 3, e aqui é aquele caso clássico. Se você gosta da franquia, provavelmente já sabe o que esperar. É aquele caos de enfrentar centenas de inimigos, hack and slash, batalha em larga escala, e uma fórmula que tem um público muito específico, mas muito fiel. Não é o tipo de jogo que vai convencer todo mundo, mas para
para quem tem nostalgia ou curte a franquia, pode ser uma boa. No Rest for the Weekend também ganhou destaque chegando ao PlayStation 5. Esse jogo vem do estúdio Ori e isso por si só já chama atenção. Só que em vez de plataforma emocional e visual lindo, aqui a proposta é um RPG de ação isométrico com influências de Souls-like e uma pegada mais sombria. Eu acho esse projeto muito interessante porque mostra um estúdio talentoso tentando sair da própria zona de conforto. E quando um time bom arrisca algo diferente, vale ficar de olho. A Capcom apareceu com Onimusha. E aqui, mano, a Capcom tá numa fase absurda. Parece que tudo que ela toca tem potencial de virar algo grande de novo. Onimusha voltando com visual moderno, ação mais refinada e usando a força da Capcom atual é algo que empolga bastante. A franquia tem história, tem estética forte, tem combate, tem Japão feudal com sobrenatural, ou seja, tem tudo para funcionar se o gameplay estiver no ponto. E o fato de ter demo liberada ajuda muito, porque já coloca o público para testar e comentar. Silent Hill Toonfall também apareceu. E é curioso ver como Silent Hill ficou anos praticamente sumido e agora voltou com vários projetos. Toonfall parece seguir uma pegada mais lenta, mais focada em terror psicológico, puzzle e atmosfera. Eu gosto disso porque Silent Hill não precisa competir com Resident Evil na ação. Silent Hill é medo estranho, desconforto, clima pesado e sensação de que tem alguma coisa errada o tempo inteiro. Se Toonfall entender isso, pode ser um projeto menor, mas muito marcante. Também tivemos Ace Combat 8 e eu sei que Ace Combat não é a franquia mais comentada do mundo hoje, mas ela tem uma base muito fiel. Jogos de combate aéreo tem um charme próprio. É velocidade, manobra, tensão, míssil passando perto, não é para todo mundo, mas é importante existir variedade em evento assim, porque se todo anúncio parece o mesmo jogo, o evento fica cansativo. Stuntman Hollywood também apareceu como uma surpresa mais diferente. A ideia de jogar como um dublê, fazendo manobras absurdas, batidas, perseguições e cenas de ação pode ser muito divertida se o jogo entender que não precisa ser sério demais. Esse parece ser aquele tipo de jogo para desligar a cabeça e curtir. E sinceramente, galera, faz falta jogo assim. Nem todo jogo precisa parecer uma obra dramática de 40 horas. Às vezes a gente só quer fazer loucura com o carro e rir do caos. Também apareceu You, aquele terror em primeira pessoa com uma pegada bem grotesca. Pelo que foi mostrado, parece um jogo pesado, sujo, com desmembramento, armas e uma atmosfera bem desconfortável. Eu gosto desse tipo de terror quando ele não depende só de susto barato. Se ele conseguir misturar tensão, combate e nojo visual sem virar só gore gratuito, pode chamar bastante atenção também. Control Resonance também apareceu, e aqui temos um caso interessante, porque a Remedy construiu um universo muito próprio, com Control, Alan Wake, e essa ideia de realidade quebrada, coisas paranormal e narrativa estranha. Pelo que foi comentado, Control Resonance parece mudar bastante a estrutura de gameplay, indo para algo mais voltado para ação e hack and slash. Isso pode ser arriscado, mas também pode ser exatamente o que a franquia precisava para não repetir a mesma fórmula. E o detalhe de ter dublagem em português brasileiro é muito positivo. Agora, um dos pontos mais mornos do evento foi Marathon, ou Marathon. E vou ser sincero, galera, Marathon não precisa convencer muito. A Band está em um momento complicado, principalmente com todo o peso de Destiny nas costas. E a Sony claramente precisa que esse jogo funcione. Só que até agora parece que Marathon ainda não encontrou aquele momento de virar a chave para muita gente. Pode ser bom? Pode. Mas o público ainda parece olhar para ele com mais desconfiança do que empolgação. E isso é perigoso para um jogo de serviço. Until Dawn 2 foi uma surpresa. Muita gente viu a gameplay e achou que era algo parecido com The Dark Pictures, até o nome aparecer. O ponto de atenção aqui é que o jogo não está sendo desenvolvido pela Supermassive. Quem está com ele é a Fire Sprite. Então eu fico empolgado, mas com cautela. Until Dawn é uma franquia que depende muito de clima, personagem, escolha e consequência. Se errar o tom, vira só mais um drama interativo esquecível. Mas se acertar, pode ser um retorno muito interessante para quem gosta de terror narrativo. E agora vamos para o grande fechamento. God of War Laufey. Galera, esse foi o anúncio que realmente fechou o evento em alta. Mesmo sem Kratos como protagonista principal, e a ideia é explorar com a Laufey, expandir a mitologia e mostrar o outro lado desse universo é muito interessante. E o gameplay parece diferente do God of War mais recente. Mais verticalidade, mais velocidade, pulo duplo, travessia mais solta e uma pegada mais hack and slash. Isso me chama atenção porque pode ser uma forma da Santa Mônica testar novas ideias dentro de God of War sem precisar abandonar a franquia. E mano, talvez isso até dê pistas de como um possível remake da trilogia clássica pode funcionar no futuro. E minha opinião é que foi a escolha certa para fechar. O evento teve momentos mornos, sim, mas abrir com Wolverine e fechar com God of War Laufey fez o State of Play parecer muito mais forte. E para a Sony, isso era importante, porque depois de tantas críticas sobre falta de grandes jogos, live service problemáticos e eventos mornos, esse State of Play precisava mostrar que ainda existe coisa forte no caminho. E mostrou. E a pergunta que eu deixo para vocês é, teve algum game que chamou a sua atenção? Se sim, já deixa nos comentários aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu gostei, se inscreve no canal ativando o sininho para mais vídeos. Sucesso, abraço e até mais.